José era exatamente o filho primogênito. Semana passada a gente falou aqui sobre o filho primogênito, que era José, porque era um filho primogênito espiritualmente falando, porque era filho da mulher amada. E José, ele era invejado pelos seus irmãos. José, no caso, Jacó, que se tornou Israel, se casou, teve outras mulheres, outras concubinas, além de Lia, e ele teve esses filhos. E a palavra fala aqui que eles tinham inveja de José. Por quê? Porque José, ele era o filho preferido de Jacó. Ele era o filho querido. E havia também, assim como Jacó, a diferença dos seus pais, que também fizeram diferença entre ele e o irmão. Ele tinha um amor especial por José, porque ela, a mãe, Raquel, era a mulher que ele amava, que ele escolheu para ser a esposa. E quando José foi crescendo, e no meio desse ambiente, a gente falou na semana passada, ele também foi criado num ambiente disfuncional, onde esses irmãos olhavam para José com raiva, por causa dessa diferença que acontecia. Mas mais do que isso, queridos, havia espiritualmente uma escolha de Deus sobre a vida de José. José não escolheu ser o melhor. José não escolheu ser o filho da mulher amada, assim como os outros não escolheram ser os filhos das mulheres que não eram tão amadas como Raquel era. Não havia culpados, mas havia uma situação aonde, mesmo a gente tendo a palavra de Deus, mesmo a gente tendo entendimento, a gente vai agir muitas vezes de forma injusta. A gente vai agir porque o coração do homem maquina o mal, porque o coração do homem é enganoso. E se tem uma coisa que a gente precisa na vida é ser aceito. Um dos grandes problemas que acontece, a gente sempre fala de 5 grandes feridas na vida do homem. E a primeira delas é a rejeição, porque a rejeição, ela pode já acontecer no ventre da mãe. A mãe já rejeitar aquela criança, a mãe não desejar, ou até porque algumas tentam até o aborto e não conseguem, ou porque passam de repente por um abuso, ou porque passam por uma violência, ou porque estão vivendo um momento, uma gravidez indesejada, e outras acabam gerando esses filhos com todas as condições, mas estão vivendo conflitos pessoais, conflitos emocionais, que acabam afetando a criança que está sendo formada no ventre da mãe. Vocês sabem o meu testemunho, eu não vou aqui detalhar, mas quando uma criança ela é rejeitada no ventre, ela não tem consciência disso. Agora imagina você crescer sendo hostilizado, você crescer e você ver, talvez isso possa ter aconteceu de fato na minha própria família. Eu sou a 4ª filha de 5 filhos, e embora minha mãe naquele momento, ela teve uma rejeição por um momento de vida que ela estava vivendo, um relacionamento com meu pai, que era uma pessoa difícil, e que já tinha atraído, eu quando nasci, eu acabei tendo também uma certa diferença entre meus irmãos. E o meu pai deixava bem claro isso, que de alguma forma eu era diferente dos outros. Sutilmente, são os comentários, é a forma. E eu sei que talvez Jacó, no caso Israel, não tenha feito isso consciente de que ia maltratar ou desprezar os seus outros filhos, mas as suas atitudes em relação a José fazia com os outros irmãos o odiassem. Porque pensa uma coisa, queridos, se a gente tem alguém para
se comparar melhor, o que vai acontecer? Você sempre vai se colocar por baixo. Você sempre vai se colocar menor. Você sempre vai se colocar como não merecedor, porque tem alguém melhor que você. Agora, se não tem essa referência onde todo mundo é igual, muito difícil esse sentimento desabrochar. Só que o mundo que a gente vive é um mundo assim, injusto, de incoerências. E um pai e uma mãe muitas vezes não tem consciência de fazer certas coisas aonde vão gerar entre os filhos essa competição. Às vezes não é algo racional. Às vezes não é algo que a pessoa fala assim, estou fazendo porque quero fazer. É uma coisa meio que espontâneo. Porque às vezes existe o quê? Uma afinidade. Eu tenho certeza que os pais amam seus filhos. Quando eu falo pai e mãe, normal, né? Que tem umas loucuras aí. Mas vamos falar de um pai e de uma mãe normal. Vai amar todos os filhos iguais. Por exemplo, a minha mãe já não fazia essa diferença. O meu pai já fazia. E eu me sentia mal por o meu pai fazer isso comigo em relação aos meus irmãos. E sabe o que acabou acontecendo comigo? Eu comecei a desenvolver um sentimento de superproteção com os meus irmãos. Porque a forma como ele me colocava num pedestal, eu sentia, a palavra não é pena, mas eu me sentia mal por ele me colocar nessa posição. E como eu já conhecia Deus, comecei a conhecer a palavra com 11 anos de idade, e eu comecei a perceber, eu tinha um sentimento de querer super proteger os meus irmãos, apesar de ter 3 irmãos mais velhos e só uma irmã mais nova. Aquele sentimento que eu tinha que sempre fazer tudo por eles, de alguma maneira tentar compensar. E hoje, assim, lendo o texto, lendo a palavra, eu comecei a me lembrar. E José, talvez ele tinha isso no coração, de se sentir mal por ser o filho preferido do seu pai. E que ele, com certeza, ele percebia determinadas atitudes, embora ele tivesse somente 17 anos, ele já tinha consciência. E nesse ambiente competitivo, hostil, de inveja, porque a palavra fala que os irmãos, os outros 11, tinham inveja de José. Quando ele tem um sonho, ele vai lá e divide esse sonho com os seus irmãos primeiro, porque ele teve o primeiro sonho, aonde esse feixe, os 11 se curvavam, cercavam e se curvavam diante do feixe que era de José. José não imaginava que falar sobre esse sonho traria para ele uma guerra ainda maior do que ele já, porque se ali havia a inveja, a competição, nada, vamos dizer assim, mais drástico tinha acontecido. Talvez brigas, discussões, mal entendidos, mas nada tão sério. Mas quando ele conta o sonho que Deus deu para ele, para os seus irmãos, a resposta automática desses irmãos qual foi? Entender e compreender espiritualmente o que José estava falando? Não. Na cabeça e nos sentimentos desses irmãos, é que eles já olhavam José com esse desprezo, com essa inveja. Eles já tinham no coração aquilo que eles pensavam: se José não existisse, se a gente não fosse comparado a ele, eles talvez não tivessem esse nível de discórdia, de briga e de sentimento. E aí, quando ele conta, ele fala assim: você está achando o quê? Que você vai reinar? Que você vai ser melhor do que a gente?
que você vai estar, nós vamos ter que te servir. Imagina para quem já cresceu com esse sentimento. E querendo ou não, queridos, a gente reporta, a gente leva para aquilo que é espiritual. Como é que Deus abençoa tanto uma pessoa, escolhe uma pessoa para ela ser a melhor e tudo dá certo para ela, e eu estou aqui e as coisas para mim não acontecem. O meu pai não me ama como ama ele. O meu pai não faz por mim o que faz para ele. E agora Deus está querendo dar para ele mais ainda. Quem é que teria o direito de ter mais aqui? Nós somos os injustiçados. Nós somos os preteridos. Nós somos aqueles que não são valorizados naquilo que fazem. Porque, querendo ou não, os outros irmãos eram os mais velhos. Raquel foi ter José, foi os últimos, depois ela teve Benjamim, e quando ela faleceu, no caminho que estava voltando para a casa dos pais, no parto, Raquel morre. E quantas vezes a gente tem esse sentimento? Por que Deus abençoa aquela pessoa e não me abençoa? Porque Deus dá coisas tão boas para aquela pessoa e não dá para mim? Eu sou filho também. Eu também sou filho. E eu passo por coisas muito mais difíceis do que aquela pessoa que já é abençoada. E ainda Deus quer abençoar mais ainda. Nós precisamos tomar cuidado para que esse sentimento não entre no nosso coração. Porque a inveja não é que você olha para o outro e fala: o outro tem, que bênção. Poxa, ele conquistou, ele tem isso, e eu sou filho e eu posso ter também, e Deus pode me dar também. A inveja não age dessa forma. A inveja quer acabar com o outro, porque assim eu não vou ter com quem me comparar. Eu quero destruir o outro, porque se o outro não tiver, eu não vou precisar me sentir tão culpado. E nós estamos vivendo essa era da internet, queridos, que a gente é bombardeado de coisas que acontecem na vida das pessoas, aonde a internet mostra uma vida incrível que certas pessoas têm. Eu tenho certeza que você segue pessoas assim, porque a gente não vai seguir gente que não tem nada a ver. A gente vai seguir pessoas que a gente de alguma maneira admira, acha interessante o que ela tem para falar, me acrescenta alguma coisa, ela tem autoridade em alguma coisa que eu quero. Mas muitas vezes passa ali no seu feed, no momento que você está vivendo uma crise, vivendo um momento difícil, passando por certas privações, está desprovido de alguma coisa, e aí aparece bem lá no seu feed a pessoa linda, maravilhosa, bem-sucedida, se dando bem naquela coisa, e se olha e você fala: e ainda é um ímpio. É uma pessoa que não tem nada a ver com Deus. Quantas vezes nós nos colocamos nessa posição dos irmãos de José? Por que Deus? Por que essa situação na minha vida? Porque isso foi tão injusto. O que José tem mais do que eu tenho? Eu sou filho também. E José teve outro sonho. E aí ele contou para o pai e para a mãe, e o pai e a mãe repreendeu José.
Sabe, quando você está num ambiente assim, agora vamos falar como José. Às vezes você tem uma vida abençoada, você tem uma vida onde você vê que a mão de Deus te prospera, te abençoa, e que você conseguiu coisas que outras pessoas da sua família, ou amigos, ou familiares que não conseguiram, e que você conseguiu. E aí você tem um desejo de dividir as coisas boas com quem você ama e com quem você confia. Só que o coração dessas pessoas estão cheio de rancor, de ódio. Muitas vezes, queridos, nós não somos compreendidos. Jesus falou que os nossos inimigos estariam dentro da nossa própria casa. Jesus não está falando que o seu pai, a sua mãe são seus inimigos, que os seus filhos, seus irmãos são seus inimigos. Jesus está falando que por causa desses sentimentos, por causa desses conflitos familiares, por causa dessa disfunção, por causa desse desequilíbrio que acontece dentro de uma família, dentro de um casamento, é difícil as pessoas enxergarem. Vocês sabem que Jesus, ele fez muitos milagres, e a palavra fala que a Bíblia não pôde relatar todos os milagres que Jesus fez. Amém, queridos? Mas você sabe que Jesus, ele não conseguiu fazer um milagre numa cidade. Vocês sabem que cidade foi? Não, Nazaré. Sabe por que Nazaré? Porque foi onde ele cresceu, como filho do carpinteiro. E isso é para a gente entender que às vezes as pessoas que deveriam mais acreditar, incentivar e ajudar o nosso ministério são as pessoas que menos acreditam naquilo que Deus te deu. E a palavra fala que Nazaré não teve milagre. Jesus estava lá, Jesus cresceu, passou 30 anos da vida dele ali, mas eles olhavam Jesus como filho do carpinteiro, olharam como homem. E nós somos homens que vivemos uma vida normal, trabalhamos. Eu acho engraçado quando a gente começou, o Bispo André, lá em Alphaville, e no momento assim de mover, bem no início do meu ministério, acho que um ano e pouco, 2 anos, aí eu estava um dia no mercado, estava lá no mercado, perto de casa, ali em Alphaville, aí uma mulher: bispa, eu, ai Jesus amado, que será que aconteceu? Ela: bispa, não acredito. Eu falei: oi querida, tudo bem? Não acredito, a senhora faz mercado? Eu estou falando isso diante de Deus, queridos. Hã? A senhora faz mercado? Claro, querido, eu cozinho. Eu achava que a senhora não fazia essas coisas. Acho que a pessoa acha que a gente fica o dia todo, né? Num lugar assim, no monte, orando, e a gente desce na hora do culto, faz o culto e depois sobe para o monte, né? E fica lá. E aí eu parei assim para pensar, falei: por que será? É, linda, é fácil. Não imaginava a senhora fazendo isso. Depois fui para casa, né? Eu sou loira, mas não sou burra. Mas assim, por que ela falou isso? E aí eu entendi. É que as pessoas, elas te enxergam de uma maneira que elas não conseguem imaginar que você é um ser humano que faz determinadas coisas. E o contrário também é verdade. Quem já ouviu falar que santo de casa não faz milagre? Quem já ouviu isso aí? De uma certa forma. Por isso que a palavra fala: quem deseja o presbitério, quem deseja o episcopado, precisa ordenar bem a sua casa. Porque se não souber administrar e ordenar bem a sua casa, ele não vai saber ordenar a casa de Deus e os filhos de Deus.
Então nós temos que parar para pensar que muitas vezes as pessoas, elas vão, olhar para nós como foi o caso das pessoas de Nazaré. Elas humanizaram Jesus e ele veio como homem, sim. Ele sentiu as dores, ele nunca fez um passe de mágica. Ele passou e ele teve todos os sentimentos que um homem tem. Só que ele era o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E a cidade não teve milagre, sabe por quê? Por causa da incredulidade. E infelizmente as pessoas, elas muitas vezes vão olhar para nós e vão enxergar em nós o homem e a mulher, o filho, a filha. Eu louvo a Deus porque no meu ministério, olha, o meu sogro, a minha sogra, as minhas sobrinhas, todo mundo ia para o culto e gostava de assistir o meu culto. Eu disse, glória a Deus, né? Porque se a sogra gosta de ouvir o seu culto e de estar lá, é que você, né, bispo? O bispo está aqui, testemunha, a pastora Dani também. E sabe como eles me chamavam na igreja? De bispa. Por quê? Porque reconheciam a autoridade. E querido, a gente não conquista isso se a gente não tiver claro, porque no caso de Nazaré, as pessoas tinham um coração duro, eram incrédulas. E José, na sua inocência, a gente passa, porque eu estava hoje conversando com o bispo e a gente estava meditando sobre isso, porque José ainda, ele era imaturo espiritualmente. Ele tinha 17 anos, não só pela sua idade, mas ele ainda não tinha vivido o tempo para amadurecer, e ele foi amadurecendo conforme ele foi vivendo essa trajetória. Conforme ele foi passando por dias difíceis, ele foi aprendendo. E quando ele conta esse sonho, ele atrai para ele mesmo ódio. Ele atrai para ele mesmo um sentimento de vingança, onde os seus irmãos prepararam uma armadilha, prepararam algo para destruí-lo e para matá-lo. Olha como Satanás trabalha no coração de quem não entende o plano de Deus. Deus é quem escolhe e dá para as pessoas aquilo que cada um precisa viver como propósito. Quer ver outro exemplo? O exemplo de Jonatas. Ele era filho do rei Saul. Ele era o primogênito. E ele teria direito ao trono de Israel. Só que Deus escolheu quem para ocupar o lugar de Saul? Davi. Davi não era herdeiro, mas Jonatas fez o quê? Uma aliança com Davi. Porque ele reconheceu que Davi era o escolhido de Deus. Ele salvou a vida de Davi quando o seu pai Saul queria matá-lo. Olha que bênção a gente entender que não é questão de ser mais ou de ser menos. O que existe, qual é o meu lugar? Qual é o lugar que Deus tem para a minha vida? E eu não preciso ficar desejando o mal do outro para ter alguma coisa, porque eu, como filho de Deus, tenho uma porção na terra, eu tenho um propósito, e aquilo que Deus tem para mim é o melhor, é o que cabe para mim, é o que vai me fazer feliz, vai me fazer realizado, é aquilo que vai fazer com que eu me sinta amado de Deus. Eu não preciso desejar nada de ninguém. Amém, igreja? Amém, aleluia. Tem esse coração de esperar o tempo de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus tinha uma promessa para o povo de Israel? Tinha ou não tinha? Desde Abraão, Isaque e Jacó, que se tornou Israel. E eles eram os 12 que iam ser as tribos de Israel que existem até hoje. Deus deu para cada um deles, com todas as loucuras, com toda a disfunção familiar, com toda a intriga,
com tudo o que aconteceu, Deus deu uma porção para cada filho de Israel. Então não se preocupe, Deus tem uma porção para você aqui na terra. E se alegre com a vitória do teu irmão, se alegre com a conquista do teu irmão, porque aquela é a porção dele e a sua é a sua, e é tão abençoada quanto do outro. Amém, igreja? Aleluia. Então tire do seu coração hoje qualquer sentimento de pequenez, de desprezo, de rejeição. Deus te amou e te desejou e te escolheu desde o ventre da sua mãe para viver um propósito aqui na terra. Amém? Amém? José passa por um processo muito dolorido. E queridos, eu quero dizer para vocês, Deus nos dá promessas. E existem promessas para a gente viver e sonhos para a gente viver. Só que tem um processo. Para cada um é de um jeito. Se a gente for descrever aqui, Abraão, que era o bisavô de José, ele precisou esperar 25 anos para conquistar a promessa. O pai de José, Jacó, que se tornou Israel, ele passou 20 anos, mais de 20 anos sofrendo. E o sogro, que era o tio Labão, mudou o salário dele mais de 10 vezes. E ele foi injustiçado também. Isaac quase foi sacrificado. Ele passou por necessidades, por momentos difíceis. Quando todo mundo estava indo para o Egito, Deus falou para Isaac: fica em Gerar, que era a terra dos filisteus, e semeia nessa terra. E ele semeava um e começou a colher 100. E aonde ele abria poços, entulhavam pela inveja. Nós temos que entender que nós vamos passar por dias difíceis. E esses dias vão te dizer: pare, desista dos seus sonhos, abra mão, está muito difícil, está muito complicado. Querido, eu vou falar uma coisa para você: vai ficar complicado de qualquer jeito. Então é melhor ficar complicado com Jesus do que complicado sem Jesus. Porque com Jesus a gente vai entender que a gente está indo para um propósito. E tudo vai cooperar para o nosso bem. Não sou eu que estou te dizendo, é a palavra de Deus. Tudo vai cooperar para o teu bem. E a tua leve e momentânea tribulação vai produzir um peso de glória. Amém? Então hoje nós precisamos entender 3 coisas. Em primeiro lugar, os sonhos de Deus. Levanta a sua mão e fala: os sonhos de Deus revelam os seus propósitos. Amém? Deus colocou um sonho no seu coração. Pode ser a coisa mais maluca, mais louca, pode ser a coisa mais absurda, muito distante daquilo que você imaginou. Mas se esse sonho é de Deus, Ele está revelando o seu propósito na sua vida. E se você concorda e deseja, diz amém. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus aqui em Filipenses 2,13 diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Levante a sua mão e fala: é Deus quem efetua em mim o querer e o realizar. Fala: o querer. Fala: Deus, eu quero. Fala: Deus, eu quero viver o meu sonho e eu vou realizar. E é o Senhor que vai me dar condições para esse sonho ser realizado na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Deus plantou um sonho no coração de José. Como eu disse, ele não pediu, mas Deus plantou um sonho no seu coração. E talvez você olhe e fale: bispo, eu estou tão distante desse sonho. Ah, é? José também estava muito longe de viver aquele sonho. José foi vendido pelos irmãos. Primeiro jogaram ele num poço, numa cisterna, num poço que não tinha água. Jogou ele lá, que queria matá-lo.
Depois mudaram de ideia. Estava passando uma caravana de ismaelitas, todo o povo do Bispo Abude, todos narigudos. E eles estavam indo para o Egito e venderam ele como escravo. E ele chega no Egito. Queridos, ele poderia ter saído de Israel, entrado no Egito de uma outra forma. Podia. Às vezes a gente pensa, podia ter sido diferente isso na minha vida? Podia ter sido diferente. Por que Deus escolheu esse caminho? Porque foi pela porta mais difícil? Porque foi do jeito mais complicado? Porque Deus sabe, Deus é Deus. E é Ele quem efetua o querer e o realizar. Então, não discute o processo. O que você precisa saber? Que você vai viver o sonho. É esse alvo que você tem que ter na sua vida. É esse objetivo. Você olhar para a promessa de Deus. E a despeito do que esteja acontecendo. Porque o processo é o meio que Deus escolheu para você chegar onde Ele determinou. E preste atenção. Se Ele permitiu esse caminho mais difícil, mais complicado, é porque você precisa ser treinado, é porque você precisa ser aperfeiçoado, é porque você precisa amadurecer e entender que não dá para confiar em todo mundo, que você precisa começar a ficar mais esperto e não entregar os seus tesouros, porque a pessoa fala glória a Deus. Você não dividir aquilo que são sonhos de Deus com quem não tem maturidade para entender. Mas você sabe que quando José contou os sonhos para os irmãos e para os pais, ele estava colocando ali profeticamente o que Deus ia fazer na sua vida. E ele acreditou. Ele não tinha a intenção de humilhar, mas só que as pessoas vão enxergar o que elas querem, queridos. Você não precisa ter a intenção, a pessoa vai enxergar o que ela quer enxergar. E ele vai, e ele chega no Egito como escravo. Deus falou para mim que eu vou ser maior do que os meus irmãos, do que os meus pais. E agora eu estou aqui no pior lugar. Eu estou numa terra desconhecida, estrangeira. Numa terra de tanta crueldade. Eu cheguei aqui como escravo. Senhor, é isso mesmo? Você vê que José em nenhum momento ele tem dúvida. É claro que ele deve ter passado e sentido coisas, porque ele era um ser humano. Mas da sua boca nunca saiu o questionamento. Ele entendeu que tinha um sonho de Deus para a vida dele. E eu quero te perguntar, você entendeu que tem um sonho para você viver? Eu acho que você não sabe. Você entendeu que tem um sonho para você viver? Amém? Então, se você tem um sonho para viver, você não vai se preocupar com as coisas erradas que estão dando na sua vida. Você vai começar a enxergar aonde você tem que ir, o que você tem que fazer e aonde Deus te colocou, como está em Deuteronômio 28. O Senhor vai te colocar como cabeça e não por cauda. Você vai estar por cima e não vai estar por baixo. Amém? Porque na palavra de Deus fala que se eu quero ser o primeiro, eu tenho que ser o quê? O último. Se eu quero ganhar alguma coisa, eu preciso primeiro perder. Esse é o sentido do evangelho, querido. E se nós não compreendemos que o caminho de Deus são mais altos, os pensamentos são mais altos, a gente sempre vai se deparar, porque a gente vai querer analisar com o nosso raciocínio humano limitado. Mas Deus, Ele enxerga aquilo que você e eu não conseguimos enxergar. Mas peça ao Senhor que te dê visão espiritual. José alimentou o sonho de Deus no seu coração. E eu te pergunto, você tem alimentado o sonho de Deus no seu coração? Ou você está preocupado nas coisas que não estão dando certo? Ou você está olhando as dificuldades que você tem que enfrentar? Queridos, esse é o caminho que Deus propôs para José. E ele falou, eu não sei o que vai acontecer, eu só sei uma coisa: eu preciso vencer tudo isso aqui para viver o sonho que Deus tem para mim.
A gente está assistindo, né? Acabou hoje as Olimpíadas. E a gente viu um nível de esforço, de dedicação, de entrega, de pessoas que estavam já, vamos dizer, perdendo. Que não teriam chances. E se teriam, eram mínimas. Mas essas pessoas da fraqueza tiraram força. Amém? Um atleta, ele se programa e ele é programado e ele é trabalhado. Ele é estimulado a olhar o alvo dele. De não desistir, de usar toda a força, a técnica e a concentração. E nós precisamos disso, querido. Paulo fala que nós precisamos, como um atleta, esmurrar o nosso corpo. A gente precisa ultrapassar as barreiras. E quando o teu corpo estiver ali não aguentando mais, você vai clamar socorro. E o Senhor vai ser socorro bem presente na hora da tua angústia. Amém? E em segundo lugar, nós precisamos entender que jamais devemos abrir mão dos sonhos de Deus, a despeito das dificuldades. Fala comigo, Gênesis 37:19. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, e vamos matá-lo, e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. O que eles estavam preocupados? Em José viver aquele sonho que ele falou. Não, a gente não vai aceitar. A gente já aceita o nosso pai nos colocar nesse lugar. Mas José não vai viver o sonho que ele falou. Se existe uma possibilidade, nós vamos agora matar. E é isso que o inimigo usa pessoas, usa situações para matar os sonhos de Deus na sua vida. Você já prestou atenção nisso? Que quando você tem uma promessa, você tem um sonho para viver, quanta dificuldade você passa. E você tem que ser perseverante, você tem que ter muita fé. Quantas vezes você pensou em desistir? Ou até já desistiu? Mas hoje a palavra de Deus vem para o seu coração dizendo: os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. Não desista deles, por mais difícil que seja, porque você vai abrir os teus olhos espirituais para enxergar. Levante as suas duas mãos e fala: eu vou viver a despeito das dificuldades. Fala: o sonho que Deus plantou no meu coração. Amém? E para nós terminarmos, romper com toda a estrutura contrária espiritual. 2 Coríntios 6:12. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Amém? Nós muitas vezes ficamos melindrados, ficamos decepcionados, frustrados, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente imaginou. Mas tenha isso em mente, queridos. Deus não vai fazer do jeito que você pensou. Deus vai fazer do jeito dele. E quanto menos expectativas você tiver daquilo que você planejou, melhor vai ser para você. Viva um dia de cada vez, e basta cada dia o seu próprio mal. Você venceu de hoje e amanhã você vai vencer. Não deixe que a ansiedade, que o medo, e ele passou por injustiças, e tudo estava dando errado, e José foi parar numa prisão. Queridos, entrou como escravo. Algumas coisas deram certo, outras arrebentavam com ele, e ele tinha que começar tudo de novo. E ele foi parar numa prisão. E muitas vezes nós nos sentimos presos às circunstâncias que estamos vivendo. Você se sente preso num relacionamento que você não sabe se é a vontade de Deus ou não. Você está preso num trabalho que você não sabe
Que futuro você vai ter ali? Às vezes você está preso aos sentimentos, você está preso a uma enfermidade, você está preso numa crise financeira. E que você olha e fala, meu Deus, o sonho de Deus está tão distante. Eu quero dizer para você que não. Eu lembro uma vez, uma das primeiras vezes que eu tive uma guerra espiritual muito grande, ainda como pastora, numa das primeiras dificuldades que eu comecei a enfrentar no meu ministério. E eu estava orando e eu disse, Deus, eu não sei como é que vai ser se isso aqui. A gente estava passando por um momento muito desafiador na nossa vida. E eu precisava estar com a minha mente, os meus sentimentos abertos para aquilo que Deus tinha que fazer. E às vezes a gente está limitado. A gente está com medo porque a gente já passou por essa dor e a gente não quer sentir ela de novo. Porque a gente já foi humilhado e não quer ser humilhado de novo. Porque a gente já foi enganado e a gente não quer ser enganado de novo. A gente já foi traído e não quer ser traído de novo. A gente já perdeu e não quer perder de novo. E o Espírito Santo falou assim comigo. Ele falou, filha, quando você vai construir alguma coisa na sua vida, qualquer construção, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Você tem que cavar buracos para lançar os alicerces. E quanto mais alto for essa construção, mais profundo tem que ser esses alicerces. E a sensação que eu tinha é que eu estava cavando um buraco e me afundando cada vez mais. E foi esse sentimento que Deus me deu. E Ele falou, quando você chegar no seu limite, quando você chegar aonde você acha que não tem mais para onde descer, é nesse momento que você tem que olhar para o céu. E você começar a entender que uma grande construção vai ser edificada, porque você já fez a sua parte. Agora, quem vai construir sou eu na sua vida. Aquilo que você creu, acreditou, confiou e esperou. E foi incrível, queridos, porque aquele dia, aquela palavra fortaleceu o meu coração. Foi o início do nosso ministério, há mais de quase 25 anos atrás. E eu comecei a entender que eu precisava cavar até a hora que Deus ia dizer, chega, agora você vai começar a construir um grande edifício. E de fato aconteceu. O Senhor começou a resgatar aquelas situações na nossa vida. E a gente começou a lançar os alicerces. E Deus começou uma grande construção na nossa vida. Passamos por outros momentos, sim. Passamos por dias difíceis, passamos, mas aquele Deus me ensinou que era o tempo de eu estava ali cavando buraco, mas dali ia começar uma grande construção de Deus na minha vida. E eu quero falar para você, você está hoje cavando um buraco, achando que não tem mais para onde ir. Você vai olhar para os céus, porque a palavra fala, eleva os meus olhos para os montes, da onde vem o meu socorro. Declare comigo, igreja, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é socorro bem presente na hora da tua tribulação. E José, ali naquela cadeia, mesmo encarcerado, ele sabia que tinha um sonho para viver. E Deus se lembrou de José. Ele interpretou o sonho. E Faraó descobriu que havia um homem que tinha no coração o sonho, no seu espírito, a revelação do sonho. E ele mandou chamar José. E José naquele dia se banhou, fez a barba, tirou aquelas vestes de prisioneiro e se apresentou diante do rei. E ali ele recebeu a revelação de Deus. Levante a sua mão e fala, Deus me dá revelação, Deus me mostra que tempo é esse, Deus me favorece, Deus muda minha sorte, Deus me tira desse buraco, me tira dessa prisão, me tira dessa amargura, me tira dessa revolta, me tira desse desespero, me tira desse choro.
e me faz ocupar o lugar de honra que o Senhor plantou no meu coração. Em nome de Jesus, aleluia. Recebe esta palavra no teu espírito e não deixe morrer o sonho de Deus na sua vida. Fique de pé, querido, em nome de Jesus.